carta de Tiago, capítulo 5, de 7 a 11. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de José e de Maria. Cremos, de acordo com o registro dos evangelhos, que após Maria conceber pelo poder do Espírito, ela deu à luz e o Senhor Jesus Cristo nasceu. Depois ela viveu uma vida normal como mulher e mãe, e ela teve filhos e filhas, segundo o registro dos evangelhos, onde se mencionam nominalmente os irmãos do Senhor. Tiago, meio-irmão, não é? De Jesus Cristo. Ele, durante o tempo de sua vida, ele não creu em Jesus, mas está registrado que uma das pessoas a quem houve uma revelação especial do Cristo ressuscitado, ressurreto, foi a Tiago. E agora ele crê no seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 5, de 7 a 11. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Palavra do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, o contexto destes 4 mandamentos e dos 3 exemplos que nos são apresentados nas passagens que acabamos de ler, o contexto é uma grave, séria denúncia e advertência aos ímpios que eram ricos. Os ricos ímpios eram exploradores, opressores, maldosos, injustos, corruptos. O salário dos que trabalharam nos seus campos arduamente na agricultura clamava a Deus porque não fora pago. Os próprios ceifeiros clamavam a Deus diante de tal injustiça. Podemos imaginar o que significa trabalhar um mês inteiro arduamente e não receber o salário, o pagamento pelo nosso sustento, pelo trabalho que realizamos. Esses homens eram poderosos, matavam o justo e condenavam o justo. Eram tão poderosos que os pobres, e agora os cristãos, para os quais Tiago escreve, eram pobres, indefesos, incapazes de se rebelar e de reagir diante da opressão, da corrupção e do poder dos ricos. E nesse contexto de injustiça, de crueldade, de sofrimento, nesse contexto, Tiago se dirige ao povo de Deus com 4 mandamentos. O primeiro está no versículo 7. Irmãos, sede pacientes. Ele repete este mandamento no início do verso 8. Sede vós também pacientes. O segundo mandamento está no modo imperativo, está no verso 8. Fortalecei o coração.
O terceiro mandamento, no verso 9, não vos queixeis. E o quarto mandamento está no verso 10, irmãos, tomai os profetas como exemplo de paciência e de perseverança. 4 mandamentos, 4 ordens, 4 exortações, imperativos, não são conselhos, não são sugestões, são mandamentos de Deus. Estes mandamentos foram fundamentados em 3 exemplos: o exemplo do lavrador, o exemplo da agricultura, o exemplo dos profetas, tirado das Escrituras Sagradas, e o exemplo de Jó, também tirado das Escrituras. E nós encontraremos aqui por 4 vezes a palavra paciência, aqui nesse texto, o verbo, a palavra paciência, macrotomia, e também encontraremos por 2 vezes a palavra perseverança, upomone. John Stott, comentando a carta de Colossenses, ele distinguiu paciência e perseverança assim: paciência é a capacidade de conviver com pessoas difíceis, situações difíceis, e não desistir. E perseverança é a capacidade de conviver com situações difíceis e não entregar os pontos e não desistir. E todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida. As tribulações podem ser causadas por um cônjuge que é uma pessoa difícil de conviver, difícil de suportar e que se tornou um fardo para o marido ou para a esposa. Pode ser a enfermidade de um filho, é uma situação difícil, é uma situação de sofrimento, pode ser a perda da sua própria saúde, pode ser um problema de desemprego, podem ser várias coisas. Todos passamos por situações difíceis e todos também convivemos com pessoas difíceis. Não é fácil trabalhar com um patrão injusto, com um patrão explorador, ingrato, que não reconhece, que não agradece e que trata mal os seus funcionários. É difícil trabalhar com subordinados, insubordinados, apesar de subordinados funcionalmente. Como é difícil conviver com um vizinho que não respeita os seus direitos, que não respeita o silêncio, e nós sabemos que perseverar diante de convivências dificílimas e situações difíceis é um desafio. E a tentação, em última instância, é fazer como fez Adão, a mulher que tu me deste. Então, em última instância, de algum modo até acabamos por colocar a culpa em Deus, e nós, meus irmãos, simplesmente temos a tentação de desistir, de entregar os pontos, de perder a linha, de agir na carne, de cair em tentação, de desagradar o nosso Deus, de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, de nos esquecer que o Senhor disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Os cristãos para os quais Tiago escreve eram pobres, estavam sendo barbaramente e cruelmente oprimidos e explorados pelos ricos, corruptos, e não podiam, não tinham poder de reação, não havia a quem recorrer, não havia justiça a qual recorrer. E diante de um quadro assim, a tendência e a tentação para se vingar, para matar, para fazer alguma coisa bárbara, cruel, era muito grande. A tendência de dizer: Deus,
o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor tem permitido que essa pessoa me faça tanto mal, essa pessoa me afronte, essa pessoa torne a minha vida um fardo, essa circunstância. E nós, meus irmãos, temos dificuldades de esperar. Quando o sofrimento é grande, e quando ele demora para ir embora, e quando ele não nos dá nenhum tipo de sinalização de que está prestes para acabar, a solução está próxima, quando você não vê a curto prazo nenhum tipo de luz no fim do túnel, então a demora é difícil, esperar é difícil. Por isso, Tiago se dirige àqueles queridos irmãos, dizendo: sede pacientes, fortalecei o coração, não vos queixeis e tomai como exemplo. E fundamenta e ilustra com 3 padrões que nós deveríamos seguir, porque eles são exemplares. Portanto, começa o verso 7, mostrando que há um vínculo, é uma conclusão, tem tudo a ver com o que ele acaba de dizer. E se em casa os irmãos lerem o capítulo 5, de 1 a 6, verão que Tiago está jogando pesado, sendo duro com os ricos ímpios, exploradores, opressores, desonestos, injustos, poderosos, que maltratavam os trabalhadores. Queridos irmãos, nós também aprenderemos uma coisa nesta passagem bíblica: quando sofremos, quando vivemos tribulações, quando enfrentamos situações difíceis, de fora para dentro, a tendência é o estresse ir ao limite máximo, às vezes do suportável, e você acabar descontando em quem não tem culpa de nada. A tendência de tratar mal e de despejar toda a nossa raiva e toda a nossa ira em cima daqueles que convivem conosco e estão ao nosso redor. Imaginem os trabalhadores que não podiam reagir diante dos poderosos, suas armas, seus feitores, e que chegavam em casa e despejavam em cima da mulher e dos filhos a sua raiva, a sua ira, como muitos de nós, às vezes, nos tornamos rudes, grosseiros e estúpidos em nossos relacionamentos, porque acabamos por querer desabafar e extravasar toda a nossa raiva reprimida pela opressão com quem não tem culpa, e acabamos por trazer para dentro de casa o inferno que está lá fora de casa. Então, nós aprendemos com Tiago a não cometer esse erro. Vejamos então os 4 mandamentos de Deus para nós. Portanto, irmãos, sede pacientes. A paciência nunca foi e nunca será ficar inativo, passivo, enquanto o tempo passa. É a capacidade de não parar, de não desistir, de não entregar os pontos, enquanto a dor não passa, enquanto o sofrimento não ameniza, não cessa. A paciência, ela não é um cruzar de braços, e nós precisamos aprender isso. Por exemplo, nós aprendemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, macrotomia, paciência. É produto do Espírito. O fruto não é, cada virtude aqui mencionada não é um fruto. O fruto tem vários gomos. O fruto do Espírito, o produto, o resultado do agir do Espírito na nossa vida também é paciência. Em Efésios,
capítulo 4, verso de número 2, o apóstolo Paulo diz: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Paciência. Aprendemos em Colossenses, capítulo 1, verso de número 11, o apóstolo Paulo falando, e observe quantas menções: fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhamos toda perseverança e paciência. É esse texto que John Stott comenta, fazendo a distinção entre uma e outra. É a capacidade de resistir, de não desistir e de continuar quando lidamos com pessoas difíceis. E a outra, a mesma coisa, quando enfrentamos situações difíceis. Em Colossenses 3:12, nós encontramos: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Observem os irmãos. 2 Timóteo 4, versículo de número 12, o apóstolo Paulo diz: prega a palavra, Timóteo, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência. Não desiste e ensino. Aparentemente não aprenderam, aparentemente não se converteram, aparentemente está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas com paciência. Quem ministra a palavra tem que ser com paciência. Irmãos, sede pacientes. E os irmãos observarão que a escatologia, os últimos acontecimentos que ocorrerão, a doutrina do Senhor e do seu retorno glorioso, aparecerá várias vezes aqui. Como é importante até a vinda do Senhor, até a parousia, até a presença, até esse retorno glorioso de Jesus Cristo, nós viveremos num mundo onde haverá injustiça, guerras, opressões, escravização, gente ruim, pessoas maldosas. Quando você lê sobre a construção, as grandes e megas construções, elas foram construídas porque uma nação invadiu outra e trouxe milhares de pessoas e as escravizou e fez com que aquelas milhares de pessoas escravizadas trabalhassem a ponto de exaustão. Milhares morriam durante aquelas obras porque trabalhavam a exaustão, pessimamente alimentadas. Vivemos num mundo onde poucos, para terem muito, não se importam se muitos terão poucos. Estão dispostos a todo e qualquer tipo de barbaridade para ter o que tem e não perder o que possuem. No mundo assim, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então o Senhor está abrindo o verbo, Ele está sendo claro: até a vinda do Senhor, sejam pacientes. Porque até a volta do Senhor o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o controle. Jesus chamou Satanás de o príncipe deste século, deste mundo, por 3 vezes. Paulo o chama de Deus desse século. O mundo está sob este poder maligno, e o mundo jaz no maligno, sob o seu controle. É um mundo de pecado, é um mundo que rejeitou Deus, é um mundo que deu as costas para Deus, é um mundo que odeia Deus, a palavra de Deus, e que torce, distorce e perverte toda a boa criação divina. No mundo assim, não espere justiça dos homens, não espere bondade dos sistemas políticos e econômicos, não esperemos, nenhum de nós se iluda. A hora que uma grande superpotência tiver certeza que pode invadir, dominar e explorar, fará isso. Não nos iludamos com o que estamos vendo. O ser humano é mau. Garanto que se agora as televisões noticiassem greve total de todas as polícias e também do exército,
se não haveria um saque em todas as lojas de roubo. O que freia as pessoas, irmãos, é o poder do Estado. Se ele não existisse, seria a lei do mais forte. Essa suposta civilização, essa suposta educação dos homens, ela não existe. É porque existem forças coibidoras. Caso contrário, viveríamos o caos. Então, até a vinda do Senhor, teremos que ser pacientes. Vamos sofrer. Vamos viver com pessoas difíceis, intragáveis, insuportáveis, pessoas que atormentarão a nossa vida de algum modo, de alguma maneira. Nós iremos conviver com situações terríveis. Imaginem os cristãos na Venezuela, o que elas estão passando. Os cristãos em alguns países onde tinham liberdade de adoração, convivendo com um Estado totalitário, despótico, ateu, que persegue, que maltrata, que mata. Até a vinda do Senhor, nós temos que ter essa consciência, que teremos tribulações. Portanto, sede pacientes. Não desistam, não entreguem os pontos. Prossigam. Esse é o mandamento de Deus. E o primeiro exemplo é tirado da agricultura. O lavrador espera. O que o lavrador espera? O precioso fruto da terra. O lavrador faz a sua parte. Ele semeia a semente. Antes, ele limpou o terreno, ele arou, ele adubou, ele regou. Agora ele semeou. Ele pode tentar livrar aquela plantação das pragas, mas ele não pode apressar a terra, ele não pode apressar a germinação, ele não pode exercer influência sobre a semente. Ele precisa das primeiras chuvas que aconteciam em outubro. As primeiras chuvas eram as chuvas que sinalizavam a hora da semeadura chegou. As primeiras chuvas indicam que é a hora de semear, porque vai brotar e germinar por conta das chuvas. E as últimas chuvas, as de abril e maio, são as chuvas para que aquela colheita seja abundante, para que o fruto seja de qualidade. Portanto, existem circunstâncias e situações que estão além do seu controle. O que ele pode fazer, além de arar, adubar, regar e semear? Ele tem que esperar. Porque entre semeadura e colheita há um tempo, e existem situações adversas, incontroláveis, que escapam do controle. Assim acontece também conosco. Ele espera o precioso fruto, aguardando-o com paciência. Ele é paciente, não há nada a fazer, não adianta ficar ali. Vamos, cresce, terra, vamos lá, dinamismo, vamos acelerar esse processo. Não adianta. Não adianta você querer que as soluções venham e querer precipitar soluções, acelerar soluções de problemas. Há momentos da nossa vida, há situações da nossa vida, há pessoas da nossa vida. Podemos e devemos fazer a parte que nos cabe em relação a elas e as situações, mas não podemos fazer mais nada muitas vezes. E o que temos que fazer? Aguardar com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas, de modo que ele tenha nas mãos o precioso fruto. Por isso Tiago nos exorta, ele nos ordena: sede pacientes, não desista, aguarde com paciência. Mas está demorando muito, uma dor. Irmãos, eu gosto de café instantâneo, você coloca ali e já está pronto. Existem remédios potentes para dor, ninguém mais quer sentir dor. Sentiu qualquer mal-estar, toma um remédio, e o remédio faz efeito imediato. A nossa capacidade de suportar dor diminuiu muito, devido aos recursos.
E quando Deus permite situações de dor na nossa vida, que não vão embora rápido, que demoram, então o que fazemos? Nos revoltamos, perdemos a fé, nós nos afastamos de Deus, deixamos de adorar. Talvez tenham pessoas agora em casa que podiam estar aqui, não estão porque estão abatidos com os seus sofrimentos, porque não estão exercendo a paciência, não estão suportando a dor e estão sendo paralisadas pela dor, ao invés de prosseguirem. A paciência é a capacidade de continuar, de não desistir, apesar do sofrimento, para colher no tempo de Deus. Então, no início do verso 8, ele repete o primeiro mandamento: sede vós também pacientes, também, como o lavrador é, sejam como ele, pacientes. O segundo mandamento: fortalecei o coração. Sim, quando enfrentamos adversidades, sofrimentos produzidos por pessoas, produzidas por circunstâncias, além de ser pacientes, nós temos que proativamente fortalecer o coração. E o coração é fortalecido com a palavra de Deus. Se você abre mão da palavra de Deus, você abre mão de alimento sólido, você abre mão de força. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus tem poder. Jesus dizia para o paralítico: levanta-te. Era uma ordem que a palavra de Jesus que dava, e com a ordem e a cura. Ele poderia dizer: você está curado em nome, você está curado, agora se levante. Mas ele disse: levanta-te e anda. A ordem foi dada, com a ordem foi a cura, e ele pôde obedecer, porque o que Deus fala, produz. A palavra de Deus tem o poder de gerar conforto, aonde tem dor, consolo, ânimo, vigor, ela produz. Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus não volta vazia. A chuva cai sobre a face da terra. Antes de voltar para o céu, em forma de vapor, ela cumpre o seu papel. Ela rega a terra, ela fertiliza a terra, para que ela possa, então, produzir com abundância. A palavra de Deus não voltará para Deus vazia. Ela cumprirá o dever dela. Se Deus falar ao seu coração conforto, seu coração sairá confortado. Ânimo, vigor. Quando Deus repreende. A palavra, fortaleça o seu coração com a palavra de Deus. Fortaleça o seu coração com oração. Se dobre, se curve, se humilhe. Derrame sua alma como Ana. Chore diante de Deus. Clame ao Deus Altíssimo. Invoque seu nome, fortaleça o seu coração, faça jejum, fortaleça o seu coração, venha para o culto, fortaleça o seu coração, participe dos grupos de estudos, nos lares, fortaleça o seu coração, venha para a conferência. Tudo o que Deus colocar à sua disposição para fortalecer o seu coração. O coração é o âmago do ser humano. É a sede da emoção, da vontade, da razão. É onde Deus fala ao coração. O coração é o homem interior, é tudo quanto somos invisivelmente aos olhos humanos. Era comum, na antiguidade, atribuir funções psicológicas a órgãos do corpo. Portanto, o coração sente, o coração chora, o coração decide. É lá onde Deus fala, fortalece o coração. Mas se você não faz isso, e se você está sofrendo, como você será capaz de ser paciente?
se você não se fortalecer. O apóstolo Paulo declarou: eu sei passar necessidade, eu sei ter em abundância. Eu tenho experiência em tudo e todas as coisas. Não há circunstâncias e situação que eu não tenha vivido. Então ele declara o segredo: posso, aguento, suporto. O quê? Todas as coisas que Deus quiser, todas, naquele que me fortalece. Se Ele me fortalece, nele eu aguento tudo. Por isso Jesus disse: sem mim, nada. Paulo disse: posso tudo. Sem Ele não posso nada. Quando Ele nos visita, com o seu fortalecimento, você aguenta o que você jamais julgaria ter capacidade de suportar. Então, em segundo lugar, fortaleça o seu coração. Agora, observe, o primeiro mandamento foi acompanhado da seguinte verdade: até a vinda do Senhor. Agora, observe, por que fortalecei o coração? A vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez somos lembrados, mais uma vez uma luz no fim do túnel. Você está sofrendo. Esse sofrimento não passa. A solução demora. Talvez até você vá viver isso até o último dia da sua vida. Se Deus quiser que você leve esse fardo até o último dia, então lembre-se, a vinda, a parousia, a presença do Senhor está próxima. Vai ser colocado um ponto final. Se Deus não quiser, durante esta vida, solucionar o seu problema, se você vai viver com Ele até o fim, então saiba que haverá um fim. O sofrimento não é eterno. Esse problema vai ser solucionado. Talvez só quando o Senhor voltar, né? Até a vinda do Senhor. E Ele nos dá esperança dizendo que ela está próxima, iminente. Nós temos que viver como os cristãos primitivos viveram, como se a nossa geração fosse a última. Será que nós vivemos assim? Como se a nossa geração fosse a última geração da história da humanidade? Será? Nós vivemos com essa expectativa e esta esperança? Para nós, a volta do Senhor parece longe e distante, mas quando chegar o momento vai ser rápido. Vai ser mesmo com eficácia. Então nós somos motivados, nós somos animados a fazer isso, a sermos pacientes e a fortalecer o nosso coração. A vinda do Senhor está próxima. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E os ímpios, os opressores, os cruéis, os bárbaros, os que tornaram a vida na terra um inferno para muita gente, os que barbaramente torturaram, exploraram e destruíram, eles serão julgados pelo Senhor. O juízo final vem aí. Eles serão julgados, justiça será feita. Eles estão acumulando ira para o dia da ira. Toda injustiça será julgada, todo sofrimento, toda culpa será julgada. Talvez na terra e diante dos homens, muita injustiça perseverará, mas vai chegar o momento que Deus vai fazer justiça. E quando chegar o momento, vai ser rápido. A vinda do Senhor está próxima. Nos animemos, irmãos, com essa certeza. Verso 9, terceiro mandamento: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. A palavra também pode ser traduzida como murmuração. Sim, diante de tanto sofrimento, diante de tanta pressão, de tanta opressão, eles acabavam por tratar mal uns aos outros. Os cristãos da igreja, imaginem que nós vivemos como vivemos num mundo como esse, e viemos aqui para adorar e ficar nos aborrecendo. Há igrejas onde tem brigas, discórdias, divisões, irmãos
divisões e discórdias na igreja fazem um mal terrível, porque nós somos o povo de Deus e nós temos que ter o prazer de nos reunir, prazer de adorar. E se tem divergências e brigas e ódios, tem igrejas com facções dentro da igreja, e irmãos que têm raivas de irmãos, uns culpando os outros. Existem lares onde tem maridos desforrando na esposa e nos filhos os maus tratos dos seus patrões. E essas pessoas não têm culpa. E se nós nos tornarmos murmuradores, queixosos, nós vamos começar a maltratar quem não merece. E assim, o inferno que você vive lá, agora você traz para dentro de casa e para os seus relacionamentos. E Tiago está dizendo, não vos queixeis, não murmureis, parem com isso. Tem gente que nada satisfaz. Você pode fazer 10 coisas para aquela pessoa. Você fez 9 coisas boas. Uma você não acertou. O que vale é essa uma. O que é destacado é essa uma. E as outras 9? Parece que nada foi feito. Há pessoas insatisfeitas por tudo e por nada. Qualquer coisa é motivo. Absolutamente qualquer coisa é motivo para uma briga. Existem coisas essenciais que vale a pena brigar, que vale a pena não permitir, mas tem que relevar, irmãos. Quem é perfeito, quem não erra, quem se queixa e murmura o tempo todo, não deveria nunca errar com ninguém, para não dar margem aos outros de reclamar. Mas nós poderemos nos tornar e viver com lamúrias, nos lastimando o tempo todo, queixumes o tempo todo. E isso vai transformar o ambiente num ambiente pesado, infeliz, e vai fazer com que soframos ainda mais, porque nós estamos magoando pessoas que não deveríamos, não é? Já viram numa empresa, o superior fere esse aqui está com raiva, desconta nesse aqui e vai. E esse aqui não tem ninguém, ele chuta o cachorro na rua, porque ele está com tanta raiva e ele tem que acertar em alguém, não é? Então, não adianta nada. E olha o que Tiago diz, para que não sejais julgados. Toda palavra frívola, inútil, que proferirmos, nós vamos prestar contas com Deus. Sabe por que o nosso Deus, para o mundo, é intragável? Para o mundo ele é um grande estraga-prazer. Ele é impalatável, porque o Deus verdadeiro, ele se importa com os nossos relacionamentos. Os falsos deuses, as entidades, se você cumprir os seus compromissos com eles, não importa se você mente, se você maltrata, se você oprime, se você explora, se você é bárbaro, é cruel, é traiçoeiro, não importa. Você cumpriu o seu dever? Não pensemos que o nosso Deus é assim. Você, de segunda a sábado, maltrata a sua esposa, maltrata seu filho, maltrata seu pai, maltrata quem trabalha para você, aquele para quem você trabalha, e você acha que Deus não se importa com o modo como você trata as pessoas. Deus se importa, Deus vê e Deus julga. E Tiago está dizendo, Ele voltará para julgar os opressores que estão maltratando vocês. Mas não pensem que vocês estão imunes ao seu juízo. Se vocês ficarem se queixando, murmurando, acusando uns aos outros e maltratando uns aos outros, então, lembrem-se, para que não sejais julgados, porque o juiz está às portas, até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas, ele está já quase que do lado de fora, já está ali, prestes a entrar. A vinda do Senhor está próxima, irmãos. Então, vamos nos lembrar que esse justo juiz, a quem chamamos de Pai, diz Pedro, aquele que chamamos de Paizinho, Pai amoroso, ele julga a cada um sem favoritismo.
E se nós errarmos, prestaremos contas com Ele. Então, mais uma vez, a escatologia, os últimos acontecimentos. Tiago recorre para animar, para mostrar luz no fim do túnel, mas também para nos advertir. Pare de se queixar, porque o juiz está perto. Às portas ele já vai entrar e ele julgará, no sentido de condenar quem fizer isso. Por isso, não vos queixeis. Terceiro mandamento. Quarto mandamento, irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Tomai. O que é tomar? Eu vou tomar o pirulito da criança, eu tomei. É pegar. Aproprie-se. Os profetas que falaram em nome do Senhor, eles foram exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Basta ler os profetas, eles sofreram muito, sofreram demais, mas mesmo diante, irmãos, de tanto sofrimento, eles cumpriram a missão. Eles foram convocados por Deus, eles foram chamados por Deus, eles sofreram para entregar a palavra de Deus, nadaram contra a correnteza, eles sofreram rejeição. Jeremias foi advertido por Deus de que seus próprios familiares eram falsos como ele, ficou sozinho. Como sofreu, como chorou, mas Jeremias disse: Deus, não vou mais pregar a palavra, não vou cumprir a missão, porque eu estou sofrendo por tua causa. A mensagem que eu entrego, ela é odiada, e eu sou odiado por causa da mensagem odiável. Para eles, a tua palavra é horrível, e como eu sou o porta-voz, eles me odeiam. Os profetas sofreram, e sofreram muito. Vamos ver o sofrimento de Elias, a ponto desse homem ficar tão depressivo, depois de uma vitória extraordinária, quando Deus, em resposta às suas orações, faz fogo descer do céu. Esse homem entra em depressão, em tristeza, e pede a Deus para morrer. Por quê? Porque ele sofreu muito, ele sofreu demais. Então, eles são exemplo de paciência e perseverança diante do sofrimento. Eles não desistiram, eles foram até o fim. Alguns foram mortos, perderam o que tinham, mas eles são exemplo. Então tome esse exemplo para você, pegue para você, se aproprie disso. Os exemplos, eles existem para nos edificar. Então leia os livros proféticos, para que você se anime com esse exemplo de perseverança e paciência diante do sofrimento. Mas há um outro exemplo. Jó, chamamos de felizes os que suportam. Aqui suportam é o upomone, é o verbo também traduzido como perseverar. Nós consideramos felizes os que perseveram, os que suportam, os que aguentam e não desistem, e não entregam os pontos quando sofrem aflições. Veja o conceito bíblico de felicidade. Feliz para o mundo é quem não sofre, é quem não tem aflições. Nós chamamos de felizes aqueles que, diante das aflições, suportam, aguentam e não desistem. Ouvistes sobre a paciência de Jó. Aqui a palavra upomone não é mais macrotomia, é perseverança. Ouvistes sobre a paciência de Jó. Ora, quando eu leio o livro de Jó, eu não vejo muita paciência em Jó. Eu vejo Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu. Eu vejo Jó revoltado, indignado, contendendo. Mas está escrito que em nenhum momento ele pecou com as suas palavras.
Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento, apesar de toda a sua dor. Jó, irmãos, nós ouvimos falar dessa paciência, dessa perseverança em meio a tanto sofrimento. E o Tiago nos diz: e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Talvez Deus não fará comigo o que fez com Jó. Jó na terra dos viventes, eis que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele teve um fim extraordinário, porque ele perseverou. Na verdade, por uma outra razão. Talvez Deus permitirá que até o fim da minha vida eu conviva com esse problema. Mas um dia ele vai acabar, porque o juízo está às portas, a vinda do Senhor está próxima, até a vinda do Senhor. Há esperança para nós, o sofrimento vai acabar. O sofrimento vai acabar. Com essa certeza, não desistamos de crer, de adorar, de servir, de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador. Não desistamos, prosseguir, ir em frente. E por que o Senhor lhe deu esse fim? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O mérito não foi de Jó. Por que o Senhor lhe deu esse fim? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Esse é o nosso Deus. Ele é misericordioso. Deus não é cruel, Deus não é carrasco. Talvez você diga: Senhor, Tu tens o poder de aliviar a minha dor, mas o Senhor não faz isso. Não é crueldade, não é falta de amor. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Eu não sou capaz de explicar. Deus não me deu procuração e Deus não me revelou diretamente as razões, as suas razões para permitir que uma pessoa perca a sua saúde, sofra, e que isso se prolongue por tantos anos. Por tantos anos. Certa irmã me disse: pastor, o que eu sofro, eu sou tentada ao divórcio, que eu sofro com esse marido. E esse marido, quanto mais eu oro, ele piora cada vez mais. Como eu sofro, até hoje ela persevera, até hoje ele não mudou. Aquele marido é um fardo na vida daquela mulher. Se fosse promovido, não faria falta nenhuma. Mas o Senhor não leva. E muitas vezes Deus leva um bom marido, uma boa esposa, e deixa a goteira com outros, né? Mas eu não sei explicar por que ele faz isso. Porque ele age de um jeito e de outro. Não sei por que ele deixou que Tiago, o irmão de João, o apóstolo, fosse morto pela espada de Herodes, capítulo 12 de Atos, e no mesmo capítulo 12, ele tira Pedro de dentro de uma prisão, de uma maneira miraculosa. Pedro, quando se deu conta, ele não estava mais acorrentado dentro de uma cela, dentro de um presídio, ele estava no meio da rua. Então, por que Deus deixou que Tiago fosse morto pela espada, cruelmente assassinado, e livrou Pedro daquele jeito? Será que João questionou o Senhor? Podia ter feito isso com meu irmão também. Deus é soberano, nós não temos as explicações, mas uma coisa é certa, meus irmãos: o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Cheio de misericórdia e compaixão. Há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, fui chamado para tentar falar com um jovem cristão que ficou paralítico depois de um acidente, e ele ficou trancado dentro de um quarto. A mãe e o pai só podiam botar a comida e empurrar a comida. Ele não falava com ninguém, tanto ódio, tanta raiva, vivia dentro de um quarto, de uma suíte, não é? Com a sua televisão, sem querer falar com ninguém, e me pediram para tentar falar com ele. Irmãos, quanto ódio no coração daquele rapaz, porque Deus permitiu que ele ficasse paraplégico. Não casasse, não jogasse mais bola,
não tivesse mais uma vida normal. Eu posso imaginar o quanto deve ser duro, de fato, uma pessoa saudável, de repente, por conta de um acidente, ficar nesse estado. Mas foi muito difícil para aquele rapaz. Ele não deu conta. Irmãos, nós precisamos fortalecer o nosso coração para que não reajamos assim. Quando Deus permitir a dor, se nós nos lembrarmos que o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, entenderemos que o nosso sofrimento não é crueldade divina, não é desamor, não é falta de atenção. Na verdade, Ele é cheio de misericórdia e compaixão. Assim, obedeçamos estes 4 mandamentos. Sejamos pacientes, fortaleçamos o nosso coração, não nos queixemos, não murmuremos e vamos tomar os bons exemplos. Tem os profetas, tem Jó e tem outras pessoas aqui nas quais você pode se mirar. São exemplos. Tome para você. Faça como o agricultor, faça como os profetas, faça como Jó. E lembremos, o juízo está às portas, a vinda do Senhor está próxima. Um dia tudo isso vai passar. Ele vai enxugar dos nossos toda lágrima e vai acabar a dor e o sofrimento. Essa é a nossa certeza da fé, é a nossa esperança. Não desistamos de adorar, de seguir, de servir ao nosso Deus. Eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar-se diante de Deus em oração, diante do que a palavra de Deus lhe disse